Bom, então, agora, continuando aqui no exercício, a gente falou então da gente fazer essa conexão entre o so what e o que a gente sabe, o que a gente consegue, né? A fundamentação, ela define essas iniciativas. Essas iniciativas, por sua vez, elas devem ser suportadas por um conjunto de competências e habilidades. Agora, essas competências e habilidades, elas precisam estar organizadas em uma estrutura de trabalho e um modelo de operação. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar todo esse conjunto de competências, misturar, jogar num liquidificador e ver o que sai, vai dar o quê? Não vai dar nada. Vai dar uma grande mistureba de coisas. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso entender como que essas competências se combinam ao redor de estruturas de trabalho que façam sentido para o meu negócio, tá? Então, a combinação dessas competências com essa estrutura de trabalho, com o meu modelo de negócio, com a forma pela qual eu opero, com a forma pela qual eu me organizo, quais os meus times, quais as estruturas, definem o que a gente chama de cadeiras, tá? Então, as cadeiras do seu negócio nada mais são do que um conjunto de competências habilidades entregáveis, resultados e responsabilidades, tá? Então, a definição dessas cadeiras, a cadeira nada mais é o conjunto dessas coisas que, por sua vez, definem as pessoas. Então, quando a gente fala assim, poxa, o Julian é um bom COO, por que a gente está dizendo isso, né? Será que é porque a gente sabe o que um COO precisa no nosso negócio, quais são as competências, e a gente comparou com as competências do Julian e avaliou, olha, o Julian ele realmente tem essas competências aqui para ocupar essa cadeira de uma maneira adequada, né? Então, o trabalho que a gente faz nessa etapa é começar a entender quais são essas cadeiras, porque a gente pode descobrir, como a gente viu, que a gente tem competências e habilidades que a gente não tem e que a gente precisa ter para as nossas iniciativas, o que consequentemente implicam no desenvolvimento de novas áreas de negócio, criações de novas funções, contratação de novas pessoas com aquelas habilidades específicas e tudo mais, que tenham essas características. Ou ainda, a gente vai entender que a gente tem uma cadeira que já existe no nosso negócio, mas que ela tem buracos de competências entre o que ela possui hoje e o que ela deveria possuir, tá? E isso cria o que a gente chama um plano de desenvolvimento da cadeira, que é como a cadeira evolui ao longo do tempo e como a pessoa evolui ao longo do tempo dentro da cadeira, tá? Então, um passo muito importante desse exercício de planejamento estratégico, da etapa de fundamentação, é entender essas características. Porque, de novo, lembra do triângulo. O triângulo sempre de estratégia sempre é o que eu quero, o que eu sei, e aqui eu estou entendendo o que eu sei e o que eu eventualmente não sei que eu preciso saber, e o que eu consigo, que são limitações eventualmente que eu consigo eliminar a partir da implementação de novas competências, novas habilidades, né? Definição de novas cadeiras e tudo mais. Tá legal? Então, muito importante nessa etapa a gente entender qual é a estrutura, o modelo de negócio para que a gente combine isso com as competências e habilidades e com isso a gente defina nossas cadeiras e defina as pessoas com as quais a gente vai operar.